Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Obrigada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. Hamim. Esta é uma revelação descida do Misericordioso, do Misericordiador. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Livro cujos versículos são aclarados em Alcorão árabe para um povo que sabe. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Em sendo alvissareiro e admoestador, mas a maioria deles dá-lhe de ombros, então não ouvem. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Fá-los-emos ver nossos sinais nos horizontes e neles mesmos, até que se torne evidente para eles que ele, Alcorão, é a verdade. E não basta que teu Senhor, sobre todas as coisas, seja testemunha? Deus sabe mais. Allahu A'lam. E no programa de hoje estaremos com Sheikh Ahmad Mazloum, que apresentará de uma forma inusitada a história do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que a paz de Deus esteja com ele. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, rogamos a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala a todos os profetas e mensageiros enviados por Ele como orientação e misericórdia para o ser humano. Vamos falar hoje sobre os sinais que antecedem a revelação do Alcorão Sagrado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os sinais que antecedem a profecia. Fatos que ocorreram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes mesmo de ele receber a primeira revelação da mensagem. E também devemos falar sobre o que as pessoas esperavam naquela época. Aqueles que eram estudiosos das escrituras sagradas, que entendiam sobre profecia, mensagem, revelação, esperavam o envio de um novo profeta. Na Arábia, esperavam o envio de um novo profeta que é considerado o último dos mensageiros. Então a profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi anunciada e havia entre os árabes quem tinha esta convicção e tinha este conhecimento. Nós falamos anteriormente que prevalecia na região da Arábia, em Meca e também fora da Arábia, a idolatria e o paganismo. Isso prevalecia. Porém, ainda restavam algumas pessoas que se dirigiam a Deus Altíssimo seja como a única divindade.
diziam La ilaha illallah, testemunhavam, declaravam que não há divindade que merece adoração a não ser Allah, exaltado seja. Porém, estas pessoas não tinham acesso a uma revelação, a uma orientação, a uma mensagem. Não viveram numa época em que havia uma profecia. E há muitos desses exemplos na Arábia, em Meca. Claro, Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, havia sido enviado entre os israelitas e pregou o monoteísmo, pregou que La ilaha illallah, que não há divindade a não ser Allah, exaltado seja. Porém, a sua mensagem era dirigida somente aos israelitas. Na Arábia, prevaleceu a idolatria. Em outros países, em outros locais, também a mensagem que era dirigida aos filhos de Israel acabou se misturando ao paganismo e à idolatria. E entre os árabes, há muito tempo, eles não ouviam sobre uma mensagem. Entre a época de Abraão e Ismael, de Ibrahim e Ismail, alayhim assalam, e entre eles, na época do envio de Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, havia milhares de anos. Então vamos dar alguns exemplos destes homens, de pessoas que ainda preservaram o monoteísmo em suas vidas. Temos Zayd ibn Amr ibn Nufail, temos Waraqa ibn Nawfal, e iremos ouvir o nome de Waraqa ibn Nawfal quando falarmos sobre a primeira revelação feita ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temos ainda além deles Uthman ibn al-Huwayrith, temos ainda além deles Uthman ibn al-Huwayrith, ainda temos Ubaidullah ibn Jahsh, todos homens que ainda eram monoteístas. Ou seja, eles viam a idolatria que predominava onde eles moravam, porém eles não acreditavam naquilo. E eles foram guiados a Deus como única divindade através da al-fitra. O que é al-fitra? A natureza. A natureza humana saudável guia o ser humano a Deus Altíssimo seja. Guia o ser humano a crer que somente Deus, somente Allah subhanahu wa ta'ala, somente o Criador, o único, merece adoração. E tudo que há entre ídolos, estátuas feitos de pedras, tudo isso é invenção do ser humano. Então, havia ainda pessoas que eram guiadas pela natureza humana saudável, pelo raciocínio, pela mente sã que tinham. Então, olhavam para os ídolos e diziam: isto não pode ser adorado no lugar de Deus Altíssimo seja. Zayd ibn Amr ibn Nufail, por exemplo, ele se dirigia aos idólatras em Meca e dizia para eles: Inni kafartu billat, inni kafartu bil Uzza, wa amantu billahi wahda. Eu descreio em todos esses ídolos, não acredito em nenhum desses ídolos que vocês inventam, e creio somente em Deus, o único. Zayd ibn Amr viajou muito para fora de Meca e procurou sacerdotes cristãos em suas viagens para a Síria, para o Iraque. E é narrado que ensinaram ele e anunciaram para ele que será enviado na terra onde você mora o último dos profetas. Disseram para ele: de onde você veio? Ele disse: da Arábia, de Meca, da terra sagrada, de Meca, onde há a casa sagrada, Al-Kaaba. Então disseram para ele: retorne para a tua terra e espere o envio de um novo profeta. Espere o envio de um novo profeta. Isso foi dito para quem? Para Zayd ibn Amr ibn Nufail. E é narrado que em seu retorno para Meca, ele foi morto. Antes de morrer, ele se dirigiu a Deus e pediu a Deus, Altíssimo seja, se eu for privado de seguir este profeta, se eu não tive condições de alcançar a época deste novo profeta que será enviado
entre os árabes e para toda a humanidade e será enviado em Meca. Eu não tive condições de alcançá-lo, então faça, meu Deus, com que o meu filho Sa'id o alcance e o siga. Se eu não vou poder alcançá-lo, que o meu filho Sa'id tenha este privilégio. E Sa'id ibn Zayd, ele foi um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que alcançou a época da profecia, a época da revelação do Alcorão, e se tornou um dos principais discípulos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inclusive é um dos 10 homens a quem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu a boa notícia do paraíso. Em árabe dizemos min al-ashara al-mubasharin bil-jannah. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais uma vez estamos aqui, inshallah, para aprender sobre a nossa religião. No final do tempo, como o Alcorão cita, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou várias vezes que vai acontecer muitas tentações que tentam desviar os seres humanos. Aí Allah subhanahu wa ta'ala nos avisou, orientou para como a gente precisa agir para evitar cair nessas tentações. Aí cada uma dessas 4 histórias dessa surata, que é recomendável, como vocês sabem, recitar toda semana, para esse objetivo mesmo, para você saber e aprender dessas histórias como evitar e fica protegido, inshallah, contra qualquer tentação que pode enfrentar na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre uma nova história e nova tentação que pode também o ser humano enfrentar. Como Allah subhanahu wa ta'ala nos criou e nos concedeu também ferramentas para adquirir conhecimento. A história começou quando o profeta Moisés uma vez estava fazendo um discurso para o povo, né? E falou com eles, eles ficaram emocionados, tudo. Aí no final, uma pessoa perguntou ao profeta: "Ó mensageiro de Allah, será que existe na face da terra uma pessoa que tem conhecimento mais do que o Senhor?" Aí o Moisés, que a paz esteja com ele, respondeu que, pelo que saiba, eu não conheço ninguém que tem conhecimento mais do que eu. É pelo que saiba, né, que um profeta, grande profeta, recebe revelação, recebe conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem poderia ser mais sábio do que ele? Aí ele respondeu que não, eu sou a pessoa mais. Aí onde Allah subhanahu wa ta'ala queria mostrar para ele que existe sim, para passar para ele, ensinar para ele como ele reconhece que, e sabe que tem pessoas que ele não conhece, que eles têm conhecimento mais do que ele. Claro, essa história, o objetivo dessa história, a lição dessa história é para nós também, para a gente aprender como um profeta corre atrás do conhecimento. Gente, o ser humano sem conhecimento aí fica perdido, fica no escuridão. Você tem que procurar conhecimento. Como um grande profeta que, mesmo que ele recebe revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, mas ele, mesmo assim, quando ele ficou sabendo que existe uma pessoa que tem conhecimento mais do que ele deixou tudo e correu atrás dessa pessoa para aprender. Olha o valor do conhecimento, como é muito valioso. A gente deixar mesmo, às vezes,
a nossa casa, deixar nosso descanso. Às vezes a gente deixa muitas coisas para vir para aprender. Isso é um fato, uma coisa que é muito importante. Se um profeta fazia isso, ele fez isso. Um profeta que talvez ele não precisava de tanto aquilo todo, mas mesmo assim ele nos ensinou como a gente valorizar mais o conhecimento. Aí, quando Musa alayhi salam ficou sabendo que existe uma pessoa que tem mais conhecimento, aí pediu para Allah subhanahu wa ta'ala onde fica essa pessoa. Aí Allah subhanahu wa ta'ala revelou para ele que um sinal que ele não falou para ele que vai encontrar com ele, ele falou: eu vou te dar um sinal, onde você encontra esse sinal, aí você vai encontrar com essa pessoa. Aí o profeta chamou um companheiro, né, que era Yusha ibn Nun, aí que esse Yusha ibn Nun no futuro que ele vai virar um líder, né? Ele na verdade quem no futuro, depois do Moisés, ele quem entrou para Jerusalém com os filhos do Israel, né? Aí levou esse companheiro e foi onde Allah subhanahu wa ta'ala vai mostrar para ele o sinal. Qual era o sinal? Allah subhanahu wa ta'ala revelou para ele e falou: quando o peixe leva com você um peixe, e quando esse peixe desaparece, quando ele ressuscita de novo e vai para o mar, naquele lugar onde você vai encontrar aquela pessoa. Aí Moisés pegou um peixe e arrumou um companheiro e saiu com ele para aquele lugar. Aí viajou, fez uma viagem, na verdade. Isso que a gente tem que saber e tem que aprender, que vale a pena a gente fazer esforço para a gente adquirir conhecimento. Talvez a gente mora aqui do lado da mesquita, né? Tem muitas pessoas que eles ficam aqui do lado, né? Mesmo assim eles não têm essa vontade, não têm esse esforço. Para que eu vou? O que eu vou aprender? O que eu vou fazer? O profeta, ele, mesmo que essa pessoa, ele não é igual. Claro que a gente sabe que o profeta Moisés, ele tem um nível mais alto daquela pessoa. Mas quando ele ficou sabendo que ele tem conhecimento, ele deixou tudo e foi atrás do conhecimento. Olha como ele valorizou muito o conhecimento, mesmo que às vezes você fala: eu vou aprender com meu filho, eu vou aprender com aquele fulano, eu vou aprender, o que eu vou aprender? Mas não deixa, talvez você aprende com qualquer coisa. Com criança, às vezes você aprende. Tem que deixar aquele orgulho. Orgulhoso, ele não aprende. Não alcança o conhecimento a pessoa que tem orgulho. Você tem que deixar, tem que perguntar. A pergunta também, a chave de adquirir conhecimento. Quando você desconhece alguma coisa, não fica com aquela dúvida. Tira a sua dúvida. Pergunta. Faça a sua pergunta, porque não fica com dúvida. Às vezes, os sábios antigamente diziam que duas pessoas eles não alcançam o conhecimento: o orgulhoso e vergonhoso. Quem fica com orgulho, eu vou perguntar agora às pessoas, eu tenho meu conhecimento, eu não preciso de ninguém, já tem suficiente, já o meu conhecimento é muito, não precisa mais do nada, né? Outra pessoa mas eu vou perguntar agora, mas as pessoas vão agora descobrir que eu não tenho conhecimento, eu não sei de nada, eu não sei o que, aí fica. Essas duas pessoas, eles não conseguem, não alcancem o conhecimento. Não aquele que tem vergonha, nem aquele que tem orgulho. Então você tem que abrir mão da vergonha e do orgulho para você aprender. Não fica tímido, mas você tem que ter essa coragem para aprender. Deus sabe mais.
Allahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com as palavras do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasul karim, amma ba'd. Continuando o nosso assunto, dos dois últimos versículos da Surat al-Baqarah, relembrando que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem ler os dois últimos versículos da Surat al-Baqarah, capítulo 2 ao Corão, esses dois últimos versículos lhe serão suficientes. Esses dois últimos versículos serão para ele suficiente. Falou somente isto. Suficiente do quê? Aí vem a interpretação. Suficiente do quê? Os sábios do Islã dizem que será suficiente como proteção de todos os males da noite. Outra interpretação que diz, lhe será suficiente, ou seja, ler os dois últimos versículos, será suficiente para ele em relação à leitura do Alcorão inteiro. Por quê? Aquele que não reza, aquele que não lê o Alcorão por dia ou por noite, está perdendo. Mas se a pessoa ficou ocupada ou cansada e leu somente os dois últimos versículos, lhe é suficiente por não ter lido o Alcorão durante o dia e a noite. Vamos entender o porquê. Jihad, ou melhor, Majid, pode ler os dois últimos da sua tradução? Esses dois versículos são ligados com o anterior, 285 e 286. Se decorar em árabe, imagina. Decorar em português para entender, e imagina decorar ele em árabe. Vamos ler então. O mensageiro crê no que foi descido para ele, de seu Senhor, e, assim também, os crentes. Todos creem em Alá, em seus anjos, em seus livros, e em seus mensageiros. E dizem, não fazemos distinção entre nenhum de seus mensageiros. E dizem, ouvimos e obedecemos. Rogamos teu perdão, Senhor nosso, e a ti será o destino. Ok. Pode ver que é tipo um credo. Você está lendo os pilares do Islã. Melhor, está lendo os pilares da fé. Lembra que eu falei no versículo anterior, quando foi revelado o versículo, tanto faz vocês manifestarem ou ocultarem que está vossos íntimos, Deus irá registrar. O profeta de Deus disse, vocês vão falar o mesmo que o povo de Moisés falou para o seu profeta, escutamos, desobedecemos. Disseram, ó mensageiros de Deus, escutamos e obedecemos. Daí, Deus revelou esse versículo, dizendo, Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi, wal mu'minun. O mensageiro crê naquilo que foi revelado a ele. E os crentes também. A fé. Primeira pessoa a ter fé no Islã, quem foi? O profeta Muhammad. A primeira pessoa a ter fé no Islã foi o profeta Muhammad. A primeira pessoa a ter fé no Alcorão foi o profeta Muhammad. A primeira pessoa a ter fé no dia do juízo final, na ressurreição, na predestinação, foi o profeta Muhammad. O mensageiro de Deus acreditou naquilo que foi revelado a ele. Obviamente, imagina se um profeta não acredita naquilo que foi revelado. Isso nos faz entender que o muçulmano, quando vai pregar o Islã, vai transmitir o Islã, primeiro ele tem que acreditar. Imagina você vai transmitir aquilo que não acredita. Já vai em dúvida. Já vai, como é que se fala? Qualquer coisa pode mexer nas suas bases. Por isso, o ponto mais importante do aprendizado do Islã é conhecer aquilo que deve acreditar e a forma em que deve acreditar. Conhecer aquilo que deve acreditar e a forma correta de acreditar. Muitas pessoas têm a questão teórica. Nós muçulmanos acreditamos nisso, nisso e naquilo. E você? É fé mesmo, como o profeta tinha?
aí é outro assunto. Então, o mensageiro de Deus, o versículo fala, o mensageiro de Deus acredita, tem fé naquilo que foi revelado a ele. Agora, fé em árabe, como que é fé em árabe? Alguém sabe? Iman. Iman. Ó, em árabe é assim. Iman. Iman significa fé. Este iman, fé, não é diferente da pessoa concordar ou reconhecer. Todo mundo reconhece que existe um Deus. Todo mundo concorda que existe Deus. Mas isso significa fé? Diferente. Vai perguntar para a árvore, para a parede, para os animais. Vai perguntar para eles, acredita que Deus existe? Eles vão dizer sim. Tem fé que Deus é o Criador, o Todo-Poderoso da vida e da morte, proteção, é outro assunto. As pessoas em geral reconhecem e sabem da existência de Deus. Mas será que isso quer dizer fé no conceito islâmico? Senão a pessoa diz assim, eu tenho fé em Deus, por isso eu vou conseguir o que eu quero. Espera aí, você ligou a fé com retorno material? Isso é fé no conceito islâmico? Não. Então o mensageiro de Deus acredita, tem fé naquilo que foi revelado a ele, que é o Corão. E os crentes todos têm fé naquilo que foi revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheçam a mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.